Culto em seu lar, na Maravilha FM. Aumente o volume e vamos cultuar a Deus juntos. Culto em seu lar. Paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Estamos aqui depois do nosso debate. Vem sempre o nosso culto, onde vamos adorar a Deus. Você já ouviu 2 louvores no início. Nós também vamos orar e a parte importante também do nosso culto, que é a ministração da palavra de Deus, e ao final uma oração de guerra, uma oração de busca, uma oração onde literalmente nós fazemos aquilo que a Bíblia manda. Nós batemos, buscamos. Então, a Bíblia diz que quem busca, encontra, quem bate, abre, e assim nós vamos fazendo aquilo que a Bíblia nos recomendou. Quem está com a gente aqui nessa sequência, como eu já tinha anunciado, é o pastor Ezequias Júnior, Assembleia de Deus, Ministério Vida, bairro Jardim Catarina. Boa tarde, de volta, meu pastor Ezequias, tudo bem? Boa tarde, pastor Martinho, boa tarde a todos. Mais uma vez é uma honra estar participando desse culto, desse momento que o Senhor separou para estarmos ouvindo a palavra de Deus e orando um pouquinho. Eu tenho a alegria de ser amigo da sua família, fui amigo do seu pai, sou amigo da bispa, sua mãe, e ver você, que eu vi tão pequeno, caminhando agora como pastor da igreja e assumindo essa responsabilidade. Como eu disse antes, Jardim Catarina é um local com muitas almas, com muita gente para ser ganho para Jesus. Que Deus te dê todas as estratégias para se alcançar esse objetivo. Vamos falar do endereço da igreja, filhão? Avenida Santa Catarina, 152, Jardim Catarina, São Gonçalo. A rua do posto, do segundo posto, né? Quem entra por Alcântara, né? Segundo posto. Segundo posto à esquerda. Quem entra pela Niterói Manilha? Primeiro posto à direita. Primeiro posto à direita. Os dias de culto, você falou cedo, mas vamos repetir aqui. Quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19 horas e domingo, 19 horas. Como é que é esse culto de quarta? É libertação. É um trabalho que nós investimos pesado, é um trabalho muito sério, onde Deus tem feito muita libertação, muita cura. Deus tem usado muito a nossa igreja naquele local, pastor. Na sexta já é mais... Palavra. Isso, ensino. Tem que ter ensino. Pedir pro pessoal da igreja, sexta-feira, 19 horas, vamos ter um grande estudo bíblico. Deus tem grandes coisas para fazer naquele lugar, na sexta. Domingo é escola dominical de manhã ou não? Na verdade é na sexta-feira. É na sexta escola. Domingo é apenas culto da família. À noite, só à noite. Atividade da igreja à noite, né? Todo segundo domingo do mês, Santa Ceia. Santa Ceia, que benção. Quais são as redes sociais da igreja? O Instagram, ADMV39. E o Facebook, Assembleia de Deus Ministério Vida, em Jardim Catarina. ADMV, arroba ADMV, é isso? Isso. Arroba ADMV39. ADMV 39, que é a referência da rua. Isso. No Catarina. Tenho grandes amigos no Catarina, pastor Alcidinei Teixeira e outros pastores lá. O Alcidinei eu lembrei porque ele me ligou ontem, né? Tem sido bênção pura, né? Estar com estes irmãos, e eu lembro de uma associação de pastores que havia no Catarina, não sei como está hoje, mas era antigo desde o tempo do seu pai, né? E muitos dos pastores dessa época também já dormiram no Senhor, outros já estão jubilados, mas Catarina sempre teve uma unidade, né? Os pastores sempre se uniram, né? Tomara que a sua geração consiga fazer isso também de novo. Tem muito pastor, né? Muita igreja, muito pastor começando o ministério. Isso. É
Hoje eu faço parte desse conselho. Faz parte desse conselho? Que Só benção. tem veterano, pastor. Esses dias me colocaram para pregar num sábado pela manhã. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. Muito veterano. Pastores antigos, e eu respeito muito, né? Falei, pessoal, vou dar só uma colher de chá, 10 minutos e vou sair, porque não vou abusar, não. Que bem. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 27, completei 27 dia anos. 7 de julho agora, meus 27 anos. O povo que nasce em julho é tudo gente boa, você sabe disso, Sei. né? O povo que nasce em julho, tudo gente boa. O pessoal que nasce ali 7, 8, 13, né? 14, povo. Né? Que mês você nasceu, Luceni? Março, melhor beijo do ano. Março. A Luceni não tá nesse grupo do povo bom de julho, é do povo bom de março. Não, peraí, não estraga aqui o nosso... Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Oremos. Bendito, poderoso Deus Santo. Nesse momento, Pai, eu quero te declarar santo esse lugar. Manifesta a tua glória no nosso meio. Usa-nos, capacita-nos para pregar a boa obra e a boa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos para um louvor e na volta o senhor vai pregar em qual livro e qual capítulo? Ezequiel 37. Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Amém. Prepare aí a sua Bíblia, abre já a sua Bíblia, o seu aplicativo. Na volta, depois desse louvor, nós vamos ter então a ministração da Palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Nesse instante nós queremos ouvir a palavra. Pastor Ezequiel Júnior, fique à vontade, na liberdade do Espírito, e ministre para nós aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, seu capítulo de número 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Eu me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Deus é fiel e tem nos mostrado a sua bondade a cada dia. O livro de Ezequiel 37 é uma passagem a qual eu amo muito. Por que eu amo? Porque pode ossos voltar à vida? É algo sobrenatural. Se fosse pelo natural, eu responderia que seria impossível. Se eu, como homem, pegar para fazer, não vai acontecer. Mas eu tenho crido, porque é o Senhor que tem feito. E o interessante de Ezequiel 37, que ele é levado em espírito no vale de ossos secos. Só que nós temos que parar para entender o parâmetro desse contexto, qual? No capítulo 1, Ezequiel vai estar orando. Para você ter visão, você tem que orar. Para você enxergar a promessa e o propósito, você tem que orar. Para você viver o extraordinário, você tem que orar. Não é de qualquer maneira. Mas eu quero ver, eu quero enxergar um milagre, eu quero enxergar a promessa. Primeiro ora. E Ezequiel, em oração, foi levado em espírito. Aonde? No vale de ossos secos. O interessante é que Deus pergunta para Ezequiel se os ossos poderão voltar à vida. Ele já sabia a resposta, mas ele quis saber o nível de fé de Ezequiel. Certamente Ezequiel, por orar e conhecer bem Jesus, ele disse: tu o sabes. E o interessante desse contexto é que Ezequiel reconhece a soberania de Deus. E a pergunta que fica no ar é a seguinte: você tem reconhecido a soberania de Deus? Até que ponto tem ido a sua confiança em Deus? Porque Ele faz o sobrenatural. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Você às vezes está num quadro de câncer terminal. Às vezes você está nesse momento num leito de hospital. Às vezes você está nesse momento a caminho de um sepultamento, a caminho de enterrar um ente querido. Eu tenho algo a te dizer. Deus faz. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. E o interessante é que nós temos que parar a entender os processos. E Ezequiel 37 vai me ensinar muito sobre os processos.
Porque não foi simplesmente pegar Ezequiel rapidamente e levar no vale e tudo acontecer. Foram etapas. Ezequiel soube respeitar as etapas com Deus. Porque quando você está no vale com Jesus é diferente. E existem 2 tipos de vale. Qual? O vale que você se põe. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. E o vale que Deus te leva. Oh, aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. O vale que Ele te leva tem provisão. O vale que Ele te leva tem milagre. Oh, aleluia. Mas o vale que você se põe... O vale que você se põe não tem esperança. O vale que você se põe não tem milagre. O vale que você se põe não tem provisão. E como é que eu me coloco dentro do vale? Aleluia. São com as escolhas. Quais são as escolhas que você tem tido? Quais são as escolhas que você tem feito? As suas escolhas vão definir o tipo de vale que você vai se colocar. E o interessante é que quando Ezequiel chega no vale, ele já estava morto. O cenário era de morte. E a Bíblia enfatiza sequíssimos tempo. Ou seja, era muito tempo aquele povo cativo em Babilônia. Só que interessante é que o Senhor levou Ezequiel ao redor dos ossos. Não foi por cima. Eu tenho algo a te dizer aqui nesta manhã e te liberar. As pessoas podem até dizer que você está morto. As pessoas podem até dizer que essa terra não dá frutos. As pessoas podem até dizer que o seu tempo e a sua história terminou. Mas eu tenho algo a te dizer. Para o homem pode até morrer. Para o homem pode até não ter esperança. Mas quem te prometeu garante. Mas quem... Aleluia! Mas quem é o autor da promessa garante em nome de Jesus. Às vezes no seu bairro você não tem crédito, às vezes na sua cidade você não tem credibilidade, mas eu tenho algo a te dizer. Você não depende da aprovação do homem, você não depende da aprovação do seu vizinho, você depende da aprovação de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Poderia vir aqui agora fazer um monte de promessas com a certeza de falhar. Aleluia. Mas o Deus que nós estamos falando, não. Ele é fiel para cumprir. Porque o tempo, Deus tem o controle. Porque a vida, Deus tem o controle. Porque a história, Deus tem o controle. Porque o vale, Deus tem o controle de tudo. Aleluia. E quando eu parei para entender o contexto de o Senhor levar Ezequiel dentro do vale e andar ao redor dos ossos, eu entendi que pode até estar morto, mas não passa por cima. Pode até estar caído, mas não pisa. Aleluia, aleluia. Você pode estar até caído no chão. Ai, eu estou morto. Não vão te pisar, não. Podem até passar ao redor, mas em cima não. Porque você é separado e escolhido por Deus. E o interessante é que Deus faz todo o processo na vida da gente. Mas chega momentos na nossa vida que tem coisas que somos nós que temos que fazer. Me provo. Eram os ossos secos. Era um cenário de morte. E o interessante é que Deus fez tudo. O quê? Nervo, tendão, pele, passo a passo. Ó a restituição. Ó o processo de restituição. Ó o processo que o povo passa, sabe? Não é rápido. Deus poderia fazer no estalar tudo, mas Ele foi fazendo parte por parte,
para Ezequiel entender como é que funciona. Às vezes na sua vida você sabe onde você tem que chegar. Às vezes na sua vida você sabe onde você quer ir. Às vezes na sua vida você sabe o que tem que fazer. Mas existem processos. E o cenário do vale, ele fala muito desses processos. Por quê? Porque o pai fez tudo. Só que tinha algo que estava com Ezequiel. E era o quê? Liberar a palavra. Aleluia. Aleluia. Liberar a palavra. Às vezes na vida da gente só precisamos liberar a palavra. Às vezes você ainda está no cenário de morte. Às vezes você está no meio de uma luta grande, que você pensa até que vai morrer. Eu tenho algo a te dizer. Basta apenas uma palavra. Aleluia! Questiona não. Reclama não. Você pode até chorar no meio da caminhada, mas eu tenho algo a te dizer aqui. Libere a palavra. Porque a palavra é de vida, porque a palavra é de vitória, aleluia, porque a palavra é de salvação. Às vezes não aconteceu ainda o que você mais pede a Deus, porque você está questionando, você está se perguntando por quê, você está reclamando. Ei, é tempo de ficar calado, é tempo de observar o processo, é tempo de viver o processo, aleluia, aleluia, Santo Espírito de Deus, oh, aleluias, oh, aleluias. Basta apenas uma palavra para começar a transformação, a libertação, a manutenção da sua vida. Eu fico me perguntando, se Ezequiel questiona, e a vida? Não iria acontecer nada. Porque a palavra estava com ele. O Senhor deu a Ezequiel. A palavra de vida é dele. A palavra de vida eterna é do Senhor. Mas ele deu para Ezequiel liberar a palavra. Eu não sei o que você precisa. Às vezes você está precisando de saúde. Eu tenho algo a te dizer. Libera a palavra. Às vezes você está precisando de paz. Libera a palavra. Às vezes eu estou no luto. Libera a palavra sobre você. Aleluia. Às vezes é sobre você. É sobre você. Às vezes não é o pastor que tem que ir liberar essa palavra. Às vezes é você. O pastor pode até te ajudar. Mas tem decisões na vida da gente que é a palavra que está em nós. E eu quero dizer nesta manhã, repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, todo espírito que coloca em dúvida a promessa. Eu tenho algo a te dizer. Eu tenho certeza que vai esclarecer as visões espirituais, os dons. Eu tenho certeza que o medo vai sair, o medo vai embora. Porque Deus é fiel e nós somos um povo forte, separado, escolhido por Deus, e nós precisamos estar cada vez mais juntos para pregoar a boa palavra. E a palavra do dia é: libere a palavra. Libere a palavra. E o interessante é que quando fala de processo, às vezes o processo é dolorido para todo mundo. Às vezes você não consegue esperar. Às vezes você não consegue até crer. Eu não julgo. Mas eu tenho certeza, se fosse eu que tivesse prometido, você poderia ter medo. Mas não. É o Senhor. É o Senhor. É o Deus dos deuses. Aleluia. É Ele. É Ele. Não sou eu, não é seu irmão, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é os seus filhos. É você. A palavra está em você. Libera a palavra. Às vezes você está nesse momento no trânsito, às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está passando na rua. Peço algo agora para você. Libera a palavra.
Pensa aí nesse momento agora. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de paz, eu preciso da provisão de Deus, eu preciso de saúde. Libera a palavra. Libera a palavra nesse momento. Eu tenho certeza que você vai ver com fé a transformação. Às vezes seu filho está perdido, às vezes seu filho está no mundo das drogas, às vezes seu filho está no mundo da prostituição, às vezes seu filho está por aí, você nem sabe onde está nesse momento. Entrega a ele, libera a palavra, porque a palavra muda, porque a palavra de Deus liberta, porque a palavra de Deus transforma. Aleluias! E o Senhor vai fazer tudo. Mas às vezes vai faltar algo que está contigo, que é a palavra de Deus. E o interessante da visão do Vale de Ossos Secos é que Ezequiel, em oração, se levantou em espírito e foi até o Vale de Ossos Secos. Às vezes você nesse momento está dentro de um vale de ossos secos. Às vezes nesse momento você está dentro do vale, morto, sequíssimos, caído, precisando de ajuda. Mas eu tenho algo a te dizer. O Pai está cuidando. Mas está seco. O Pai está cuidando. Mas a terra é seca. O Pai está cuidando. Mas eu preciso. O Pai está cuidando de tudo. Aleluia. Fica com medo não. Não fica com dúvida. Não fica com incerteza. A promessa não é do homem, a promessa é de Deus. Se a promessa fosse do homem, você ficaria com medo. Mas a promessa é de Deus. E eu tenho certeza que Ele não é homem para mentir. Pode demorar até 30 anos, mas a promessa continua de pé. Pode demorar 50 anos, a promessa continua de pé. Mas eu não aguento mais esperar. Calma, respira. Ó, aleluia. A promessa está de pé. Saiba que o Senhor é Deus. Saiba que o Senhor é soberano. Saiba que Ele é poderoso para fazer. Mas as portas já estão fechadas. Eu não tenho mais saída. Eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho mais para onde olhar. Eu não tenho mais para onde ir. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Calma. Calma. O Senhor tem o controle. Aleluia. E no momento certo, entenda bem, no momento certo, irá acontecer as boas novas dentro da tua casa, dentro do teu lar. Entregue nesse momento, libere a palavra. Libere a palavra sem medo, faz um ato de fé. Às vezes você está em casa sentado, vai lá, coloca a mão, pega uma foto, vai lá na roupa, pega a vestimenta da pessoa, faz um ato de fé você mesmo, sabe? Às vezes você se pergunta, não, eu tenho que recorrer a alguém. Às vezes é você. Assim como foi no Vale de Ossos Secos. O Senhor fez tudo, preparou tudo, mas a palavra estava com Ezequiel. Às vezes você se vê como Ezequiel, dentro do Vale de Ossos Secos. Mas eu tenho certeza que depois dessa palavra, depois desse momento que nós estamos tendo aqui, você vai ver a sua vida com outra perspectiva. Se você não crê, você vai passar a crer. Se você não acredita, você vai passar a acreditar. Se você não tem fé, você vai passar a ter fé. Se você não tem paz, você vai passar a ter fé.
Se eu não tenho recursos, portas fechadas, eu não tenho credibilidade. Hoje foi o dia que o Senhor separou para transformar o cenário e o quadro da sua vida. Por quê, pastor? Porque nós vamos liberar uma palavra. Qual? Profetiza. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, profetiza. Vai lá no quarto do teu filho, vai. Vai lá no seu quarto, vai lá no travesseiro do seu marido, profetiza. Vai lá. Corre lá, profetiza. Oh, Santo Espírito de Deus, pega sua carteira de trabalho, levanta, profetiza, libera a palavra. Cadê o ato de fé? Vai lá. Mas as portas estão fechadas. Vai lá, pega a tua carteira de trabalho agora, profetiza, libera a palavra. Às vezes você está trabalhando, às vezes você é Uber, está no trânsito agora ouvindo, encosta no seu carro, libera a palavra. Libera a palavra, profetiza. Libera aí dentro do teu lar, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Eu fico me perguntando, se Ezequiel fala qualquer outra coisa, será que aconteceria? Profetiza, libera a palavra, acredita que vai mudar o cenário dentro da tua casa, acredita que vai mudar o cenário da tua história, acredita que vai mudar o cenário da sua vida, da sua família, porque às vezes precisa apenas de uma palavra. E eu tenho certeza que nesta manhã, você ouvinte, você que acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, vai liberar uma palavra, e a partir de hoje Deus vai começar a transformar e a dar crescimento dentro da sua casa, dentro da sua igreja, na sua família. Às vezes nesse momento seu filho está na escola, seu marido está no trabalho, às vezes está na rua, às vezes você está em casa. Você vai liberar uma palavra de fé comigo, porque eu tenho certeza que quando você liberar essa palavra, o mundo espiritual, nosso Deus vai entrar a favor das nossas causas e vai resolvê-las em nome de Jesus. Então, como Ezequiel, você vai liberar uma palavra de vida, palavra de paz, palavra de cura, de libertação, de transformação. Eu tenho certeza que já está tudo pronto para a transformação do cenário e do quadro da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Ouviu? Você sabe que a palavra de fé é exatamente o oposto da incredulidade. Tem gente que diz, não, eu não tenho coragem, eu não sei se vai funcionar, o nome disso é incredulidade. Abra sua boca e pronuncie uma palavra de fé. O diabo quer que você duvide de Deus. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Vamos de louvor? A gente volta para orar daqui a pouquinho, em nome de Jesus.
Momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Esse é o momento de buscar a face do Senhor. Temos aqui a irmã Maria, da cidade de Piralba, Minas Gerais. Tem também Rejane de Piabetá pedindo por sua vida. Simone de Nilópolis pedindo ao Senhor por uma porta de emprego e saúde. E muitos outros irmãos. Você que está aí aguardando esse momento, vamos falar com Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Pastor Ezequias Júnior, pode orar. Bendito e poderoso Deus, Pai Celestial, nesse momento eu quero te entregar, Pai, todos os pedidos de oração, todas as causas a qual foram impostas aqui. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é Deus. Eu tenho certeza, Pai Celestial, que Tu podes. E nesse momento eu quero decretar a falência do inferno em Teu nome. Entre nesse momento com libertação. Entre nesse momento, Pai, quebrando as correntes. O Satanás pode até se levantar, mas ele se levantou para cair, porque o Senhor tem um controle da vida, tem um controle do tempo, e eu quero declarar uma geração, uma nação, Pai, que vai se levantar para viver verdadeiramente o avivamento. Nesse momento, Senhor, eu quero te entregar as nações, eu quero te entregar os estados desse Brasil, e eu quero dizer, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, Pai. Liberta, Pai, arrebenta as correntes, arrebenta os grilhões. Satanás, saia em nome de Jesus, porque tu não vais ir andar na vida de ninguém, desse povo. Nesse momento, entra na casa do ouvinte, entra no carro, entra no telefone, toca na vida dele, e eu quero declarar salvação, paz, harmonia, alegria, sabedoria, e quero dizer, não afaste a tua presença de nós. É isso que eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto. Mais uma vez, obrigado, pastor Ezequias Júnior. Amém. Por esse tempo aqui conosco. Deus continue abençoando a sua vida. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida, bairro Jardim Catarina, Antiga 39, é isso? Isso. Quartas-feiras 19h30, sexta 19, domingo 19. Todo segundo domingo, Santa Ceia. E o Instagram? @ADMV39. Amém. Não tem erro. Não tem erro. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém. Pelo carinho, muito obrigado por estar conosco aqui em nome da direção da Maravilha FM. Luceli Alves. Opa! Bom dia! Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu tô dormindo aí. Deixa eu acordar, peraí. Luceli, só para agradecer a todos os irmãos, muitos irmãos, muitos ouvintes parabenizando. Não dá pra gente responder todo mundo, mas muito obrigado. Você que orou, né? Você que compareceu no culto de ação de graças ontem, e você que mandou um alôzinho aqui pelo Face, pelo Insta. Ainda tem tempo, hein? Hoje a vinheta apareceu. Hoje a vinheta tá aqui, que maravilha. A gente vai daqui a pouquinho, né, falar mais sobre as coisas boas do Senhor. Tem música bonita que você vai tocar daqui a pouco. Isso, de máscara, falando um pouquinho pelo nariz, mas tamo junto. Então tá, Luceli, bom programa. Valeu. A gente volta amanhã a partir das 11 com o debate, e depois, né, ao meio-dia, o nosso culto vai ser uma bênção também para a vida de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Valeu, até já, pessoal. Segura aí que eu...